Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos à nova sede do SEBRE, que a gente está batizando de sede Jequitibá. É uma parceria com a PUC-Rio. Inicia as obras agora em agosto, então é uma honra enorme para o SEBRE receber aqui a primeira vez que a gente recebe um presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella. Muito bem-vindo aqui ao SEBRE, ao Rio de Janeiro. É realmente uma grande honra, em nome de todo o Conselho Curador, agradecer a sua presença aqui conosco. Queria também agradecer às empresas italianas que são associadas ao SEB, Alberto, que é o CEO da TIM, que está aqui conosco, também a Enel, que tem também participado ativamente das nossas atividades. O evento vai ser em italiano, então todos já receberam os equipamentos. E o embaixador Marcos Azambuja vai fazer a apresentação aqui para nós. Marcos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, a saudação ao presidente da Itália, que nos visita e nos honra com essa visita. Eu tive a oportunidade de, muito jovem, acompanhar a visita do presidente Giovanni Gronchi ao Brasil, em 1958. Era, então, o presidente da República do Brasil, Juscelino Kubitschek, e havia uma grande promessa na nossa relação. Eu quero dizer ao presidente que ele é tão bem-vindo quanto foi o seu antecessor, mas que eu o exorto a que venham mais vezes ao Brasil. A última vez foi há 60 e poucos anos que eu recebi o presidente Gronchi. Eu creio que, mesmo me sentindo em boa forma, eu não esteja aqui 60 anos depois para receber o seu sucessor. De modo que eu lhe imploro que ele venha mais vezes. Eu não falarei, ele vem de um banho de retórica. Quando brasileiros e italianos se encontram, há uma abundância da retórica. O passado, os grandes nomes, a nossa história entrecruzada. Falar entre brasileiros e italianos é o convite a esse passado tão rico, tão generoso, tão íntimo. Todos nós pretendemos uma certa italianada, ser parte da Itália, ser parte... Meus antepassados ibéricos podiam dizer civis Romanus sum. Eu não posso dizer isso, mas quase, quase. Eu me sinto tão ligado à Itália. E 3 vezes ou 4 vezes eu fiz excursões pela Itália, uma vez acompanhando todo o trajeto da Força Expedicionária Brasileira, começando em Florença e terminando em Pistoia, com grandes recordações daqueles anos. Em outras vezes, fui atrás de Piero della Francesca, fazendo todo um trajeto pela Toscana, desde San Sepolcro até Arezzo, para vê-lo e ouvi-lo e ver essa obra. De modo que, com a Itália, a minha relação é íntima, apaixonada. Na minha casa, na infância, na mocidade, não se falava italiano, mas se cantava em italiano. Eu venho de uma família musical em que a Itália era não só homenageada na palavra, mas na música. A Itália, para mim, é uma música, sempre até hoje. Mas o que eu queria dizer ao presidente que ele é imensamente bem-vindo à mais cosmopolita das cidades brasileiras. O Rio de Janeiro é parte do patrimônio real da humanidade. Ele está entre nós, e entre nós numa floresta que o Rio de Janeiro é, de certa maneira, um grande embaixador francês aqui, Paul Claudel, costumava dizer que o Rio era a única cidade do mundo que não havia expulsado a natureza. A natureza continua em torno de nós completamente. Eu podia fazer referências múltiplas a grandes italianos, a momentos de nossa história, mas serei breve. Eu queria escolher não Leonardo, não Galileu, nada tão dramaticamente grandioso na relação, mas uma coisa diferente. Quando eu era menino moço, eu ganhei aos 14 anos uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever que era uma Olivetti Lettera 22. Foi o meu objeto mais precioso daquela época. Eu tinha por ela uma reverência. Aquela máquina era bela, era leve, era moderna, me permitia... As máquinas de escrever da minha infância eram grandes instrumentos imóveis. Essa máquina me permitiu andar de um lado para o outro, escrever às namoradas poesias que não eram de grande qualidade, mas, de qualquer maneira, Lettera 22, Olivetti, me deu um acesso às palavras, às letras e à Itália. E, ao reverenciar essa obra italiana, em que se reúne o que eu acho mais admirável da Itália, na minha pequena máquina:
o design, o talento para o desenho e para o estilo. A modernidade ela era um objeto tecnologicamente muito avançado. E a durabilidade, e até poucos anos atrás, ela estava comigo. Depois passou para um filho, que passou para um neto, e eu não sei onde ela terminou. De qualquer maneira, presidente, eu quero lhe dizer que o senhor está literalmente em casa. É muito difícil saudar quem está em casa. A gente saúda quem vem, o visitante. O senhor, entre brasileiros, está entre os seus. Quer dizer, não haverá no mundo muitos lugares em que o senhor seja acolhido com a fraternidade, com a estima, com a admiração. De modo que eu concluo por aqui, porque queríamos ouvi-lo e vê-los e acolher a delegação tão rica que nos acompanha. De modo que eu quero dizer a todos que esse é um momento extraordinário e que o Rio, que tem um sentido teatral da sua própria história, se fez mais bonito hoje para recebê-lo. O Rio está vivendo uma linda manhã para dizer que a relação Brasil-Itália é igualmente bela. Deus o proteja. Boa sorte para a Itália. Volte sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Convido aqui, então, o presidente Sérgio Mattarella para fazer a sua palestra. Por favor. Senhora Presidente Dias Leite. Senhora Presidente Dias Leite, prezados embaixadores a Zambuja e Recupero, autoridades e senhores, é um prazer estar aqui presente, sendo recebido por uma instituição tão prestigiada. O Centro Brasileiro de Relações Internacionais realiza um trabalho científico muito apreciado em apoio à formulação de políticas públicas e à promoção da agenda internacional. A partir deste ano, com a entrada da presidente Dias Leite no Comitê Consultivo do Instituto de Estudos de Política Internacional em Milão, o SEBRE estabeleceu laços ainda mais estreitos com a Itália e considero isto de grande importância e desejo um maior desenvolvimento nesta colaboração. A amizade e cordialidade reservadas a mim e a cordialidade reservadas a mim e minha filha e à delegação que me acompanha e ao vice-ministro são a confirmação dos profundos laços e afinidades que unem a Itália e o Brasil. 24 anos após a visita do presidente Ciampi, eu queria fazer uma viagem que me permitisse vivenciar diferentes aspectos da realidade deste país. Ir a Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. Este último, dramaticamente afetada pelas enchentes das últimas semanas, é um privilégio que me permite apreciar a multifacetada e rica variedade do Brasil. Cada etapa expressa um perfil diferente da identidade profunda deste país de dimensões continentais. Um país gigante por sua própria natureza, como diz o hino nacional brasileiro. As relações de amizade que temos com o Brasil representam um patrimônio comum, um patrimônio alimentado pela contribuição de mais de 800 mil italianos que vivem aqui e da maior comunidade do mundo de ítalo-descendentes. Pessoas que desempenharam um papel ativo na construção do Brasil de hoje, do seu desenvolvimento e da sua prosperidade. E agradecemos ao Parlamento Brasileiro por ter estabelecido a data de 21 de fevereiro como Dia do Migrante Italiano. E tudo isso em memória do desembarque em Vitória, em 1874, de uma centena de italianos que deixaram Gênova a bordo do vapor La Sofia.
Trouxeram poucos bens, mas foram movidos pela aspiração de querer participar do desafio de moldar um país. Pessoas dispostas a se integrarem e com a determinação de alcançar, com seu próprio trabalho, uma vida melhor. Esta terra generosa ofereceu-lhes hospitalidade e oportunidades, e isso alimenta a gratidão da Itália. O aniversário de 150 anos da migração italiana para o Brasil representa um momento significativo na relação entre nossos países e nos impele a refletir sobre a indivisibilidade dos destinos humanos, relembrando esta página que marcou a nossa identidade e a nossa história recente, uma experiência que somos chamados a valorizar juntamente com os nossos parceiros europeus, perante o desafio do acolhimento que o atual fenômeno migratório coloca às nossas sociedades. As óbvias simpatias e semelhanças entre os nossos povos poderiam ser consideradas uma questão secundária nas relações internacionais e, no entanto, assumem uma nova relevância em relação às transformações induzidas pelas inovações tecnológicas que influenciam profundamente a esfera das relações sociais, das escolhas de vida e das próprias relações políticas. Os fundamentos do diálogo são os valores que pertencem aos nossos dois povos: o amor pela liberdade, o impulso por uma sociedade justa e inclusiva, a proteção oferecida pelo Estado de Direito e a validade da democracia. O Brasil é um dos maiores protagonistas do panorama das democracias mundiais. E no mundo de hoje, digamos a verdade, a democracia não está com boa saúde. Isso nos interessa e nos preocupa, porque está em jogo o bem do homem. Estas não são palavras minhas. Quem as pronunciou poucos dias atrás, com a eficácia da comunicação que o caracteriza, foi o Papa Francisco, o primeiro pontífice da história proveniente da América do Sul. O Brasil, uma grande e vibrante democracia, é um parceiro ideal para a discussão sobre esses temas, aberto a todos, sem preclusão, sem posicionamento ideológico ou geopolítico. Porque motivo? Devemos nos perguntar, existe um papel, uma responsabilidade das democracias no mundo? Porque ao lado dos interesses e de sua composição existem valores que nutrem a convivência internacional e o respeito recíproco. Amigos do SEBRE, autoridades, minhas senhoras e meus senhores, minha visita de Estado ocorre em um ano especial, no qual foram confiadas aos nossos países responsabilidades especiais. Em 2024, o Brasil é chamado para liderar o G20, enquanto a Itália preside o G7. São fóruns intergovernamentais que proporcionam uma oportunidade de diálogo sobre questões fundamentais para o nosso planeta, para o desenvolvimento de plataformas que unam. Gostaria de recordar o objetivo da presidência italiana em defesa do multilateralismo e de uma ordem internacional baseada nas regras e nos princípios da Carta das Nações Unidas para a proteção de cada membro da comunidade internacional, independentemente do peso demográfico, das dotações militares ou independentemente do nível de desenvolvimento. Na cúpula do G7, a Itália alargou o diálogo sobre estas prioridades, convidando a participar um amplo número de países de todas as regiões do mundo, o mais amplo dos 50 anos de história do G7, seguindo a vocação inclusiva de nossa política estrangeira e com a determinação de superar fraturas e conflitos, buscando a contribuição de diferentes atores. Nas extensas conversas que tive em Brasília com o presidente Lula, tive a oportunidade de apreciar as características e as prioridades que o Brasil definiu para a sua presidência do G20.
colocar ênfase na inclusão social, no combate à pobreza e à fome, no desenvolvimento sustentável, na transição energética, na necessidade de uma tributação justa nas atividades econômicas geradoras de imensos lucros, na reforma da governança global, é prova tangível, se fosse necessário, buscaria outras. É prova, portanto, tangível do alcance global da política externa do Brasil. São desafios que envolvem todos nós e que envolvem o conceito, por vezes utilizado de forma vaga, de Ocidente, bem como o conceito, por vezes definido de forma instrumental, de Sul global. Este é um momento que requer diálogo e troca de ideias. E observo com grande satisfação que existe uma ampla sintonia entre as presidências do G7 e do G20. Um desalinhamento acentuado entre estes dois grupos tão importantes para o debate internacional teria sido um erro imperdoável, repleto de consequências. Não podendo me debruçar sobre cada elemento de convergência, eu gostaria de ressaltar que a Itália observa com grande admiração o trabalho iniciado pela presidência brasileira no sentido de alcançar o objetivo de lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza na cúpula do G20 de novembro. A Itália apoia totalmente esta iniciativa e está pronta para colaborar em todos os níveis, tomando também como base as experiências adquiridas durante a Expo de Milão em 2015, dedicada ao tema Alimentando o Planeta. O status como país onde está sediada a FAO, o FIDA e o Programa Alimentar Mundial, e também como organizador da Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, realizada em Roma no ano passado. E o nosso papel na promoção da iniciativa da segurança alimentar da Puglia, na recente cúpula do G7. A crise climática e os conflitos acentuaram o sofrimento de centenas de milhares de pessoas que estão à beira da morte por fome ou que não têm acesso a uma dieta saudável e completa. Toda crise gera consequências e priva as pessoas do direito elementar à vida, muitas vezes obrigando-as a fugir em busca de sobrevivência. Primeiro, a pandemia. Depois, a proliferação de conflitos, principalmente na Ucrânia. Tudo isso levou a um aumento acentuado no número de pessoas desnutridas, com 120 milhões de pessoas a mais do que o número que tínhamos em 2019. O Brasil e a Itália, a América Latina e a Europa podem colaborar em nível multilateral e podem dar vida também a iniciativas trilaterais com países africanos para construir sistemas alimentares mais sustentáveis e mais produtivos. A segurança alimentar não é apenas o primeiro baluarte da segurança econômica, um aspecto que em si é muito importante, mas é também a condição prévia para o pleno e efetivo exercício dos direitos de liberdade. Sem ela, nunca será possível alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável que a comunidade internacional se comprometeu a alcançar até 2030. Outro aspecto é a urgência de uma transição verde concreta, pragmática, sustentável e eficaz. Por muito tempo, abordamos e enfrentamos inadequadamente a questão da proteção ambiental e das mudanças climáticas. E as consequências são sempre terríveis, como pude constatar com grande tristeza ao visitar o Rio Grande do Sul. Se quisermos deixar às gerações futuras um planeta onde a humanidade possa viver e prosperar em paz, todos teremos que fazer um progresso decisivo e conjunto em direção a um sistema de vida ecocompatível. Observamos com grande interesse as iniciativas que, nos últimos 2 anos, o Brasil levou adiante e renovou numa lógica de contrastar as mudanças climáticas e proteger os inúmeros biomas naturais presentes neste país.
Entre eles, meus pensamentos só podem se dirigir para a floresta amazônica, um imenso patrimônio da biodiversidade, cuja taxa de desmatamento diminuiu significativamente ao longo do último ano e meio, em benefício de todos nós. Também gostaria de lembrar o compromisso do Brasil de sediar a COP30, a COP sobre o clima, que será realizada na cidade de Belém, na Amazônia, em 2025, 10 anos depois do Acordo de Paris. Um compromisso que faz parte da conhecida tradição de diplomacia ambiental que encontra nesta cidade, anfitriã da Cúpula da Terra em 1992, o seu berço. Como sabe, o embaixador Azambuja. A Itália, juntamente com os outros membros da União Europeia, está firmemente empenhada na luta contra as mudanças climáticas, promovendo a transição energética em direção do uso de fontes sustentáveis e renováveis, bem como através do uso eficiente e circular dos recursos. É uma responsabilidade coletiva que não pode prever diferentes graus de compromisso entre os países. Senhora Presidente, senhoras e senhores, o contexto internacional é dramaticamente incerto. As crises estão se multiplicando, as competições estão ocorrendo para redesenhar os equilíbrios geopolíticos do mundo. Verificam-se circunstâncias de âmbito global que trazem à tona novas ameaças à paz e à segurança, à proteção da legalidade e à proteção dos direitos humanos. E diante de desafios desta magnitude, a solução é e deve ser necessariamente conjunta. Se assim não for, será ilusória e vã. A agressão russa contra a Ucrânia viola os princípios mais básicos da convivência entre Estados e mina os pilares da ordem internacional. A norma sobre a ilegalidade de recorrer à guerra para resolver disputas, o respeito à soberania dos Estados e à sua integridade territorial é o valor fundamental da Carta das Nações Unidas. É inútil deixar-se iludir pela ideia de que se trata de uma crise regional. A crise é global, porque global é tanto a gravidade do ataque à convivência internacional cometido pela Federação Russa, quanto as responsabilidades do agressor, que é membro permanente do Conselho de Segurança. Não podemos nos resignar à guerra. Assim como o Brasil e outros grandes países, aspiramos à paz e a perseguimos, como italianos, como europeus, como membros responsáveis pelas instâncias das nações, acreditamos que ela deve ser construída a partir dos princípios de justiça elementar e ancorada no direito dos povos. O Oriente Médio, teatro, nos últimos meses, de terríveis atentados terroristas do Hamas contra israelenses indefesos e o inaceitável massacre de civis palestinos em Gaza, que vive há muito tempo martirizado. Existem muitas áreas de crise no mundo hoje. As causas de instabilidade são profundas. Somente soluções políticas, processos de paz inclusivos, uma estratégia de prevenção de conflitos e uma confiança renovada no multilateralismo e nas Nações Unidas podem oferecer possibilidades concretas para edificar um horizonte de paz, de construção, de crescimento social e econômico. Nesse contexto, o Brasil e a Itália não podem deixar de prestar a devida atenção às propostas de renovação das Nações Unidas e das instituições financeiras internacionais. Os nossos dois países propõem e promovem soluções diferentes no que diz respeito à reforma indispensável do Conselho de Segurança. O que talvez deixamos de enfatizar é que ambas as propostas partem de uma análise comum, a evidente inadequação de estruturas concebidas há 80 anos atrás, e visam o mesmo objetivo, isto é, garantir maior responsabilidade ao órgão chamado para tomar aquelas decisões mais delicadas. E compartilhamos
o Brasil e a Itália, da necessidade de um relançamento do multilateralismo em que os países do Sul global possam efetivamente expressar a sua voz como protagonista e com o seu próprio peso. Da Declaração de Bandunga, de 1955, à Conferência de Belgrado, de 1961, ao movimento não alinhado, nós chegamos à definição de um não alinhamento ativo, com o propósito de trabalhar para a consecução de um multilateralismo efetivo na ordem global. Acho que precisamos dar um passo à frente. Precisamos estar alinhados para as boas causas. O compromisso do Brasil, que o Brasil assume com o G20, é por um mundo justo e um planeta sustentável. Vamos partir daqui. Devemos nos comprometer contra as desigualdades, contra a fome e pelo clima. E, voltando a me referir à declaração da Conferência Afroasiática de Bandunga, pelo respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações, pelo respeito aos direitos humanos e à Carta das Nações Unidas. É um alinhamento que apela, sobretudo, às grandes democracias, a começar pelas democracias do Hemisfério Sul, Brasil, Índia, África do Sul e Indonésia. Apela à União Europeia. São responsabilidades prioritárias que não podem deixar de ser atendidas. Prezados amigos e amigas, a República Italiana, como membro fundador da União Europeia, faz ouvir a sua própria voz dentro das instituições comunitárias para que o Brasil e os países da América Latina e do Caribe ocupem uma posição central na agenda europeia. É verdade que a atenção da Europa está sendo solicitada pelas graves crises em seus arredores. É verdade que o sistema internacional apresenta tendências à fragmentação, mas, precisamente por essas razões, deve ser constantemente alimentada a colaboração com países semelhantes aos nossos, em termos de sensibilidade, que constitui um valor em termos de espírito multilateral, de uma agenda comum. E é isto que faz com que estes países, como o da União Europeia e também os países da América Latina e as suas relações, continuam a crescer nos anos. A União Europeia e os seus Estados-membros são os principais investidores nesta região. Estamos ligados por uma densa rede de acordos de associação e comércio com os 27 dos 33 países da América Latina e Caribe. E o comércio entre nossas duas regiões atingem níveis cada vez mais altos. E reitero, mais uma vez, a minha esperança para uma rápida conclusão dos acordos de associação que estão sendo atualmente negociados com a União Europeia. São parcerias comerciais e políticas estratégicas para futuras configurações globais. Refiro-me, em primeiro lugar, ao acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que está em fase avançada de definição e pode constituir um novo impulso aos processos de integração na América Latina. A cúpula da semana passada entre os presidentes do Mercosul reiterou a importância de concluir as negociações com a União Europeia no segundo semestre de 2024, no interesse de ambas as partes. Senhoras e senhores, autoridades, embaixadores, em Roma, já estamos trabalhando na organização da 12ª Conferência Itália, América Latina e Caribe, que se realizará em 2025. Mais um momento de diálogo, bem como de síntese nas relações entre os nossos países. E sabemos que podemos contar com a contribuição do Brasil em termos de conteúdo e participação para que a conferência alcance resultados importantes. E para concluir, eu gostaria de citar uma frase de Sérgio Vieira de Mello, um exemplo brilhante de um diplomata brasileiro dedicado à causa do diálogo e do compromisso humanitário, que cresceu em Roma e que morreu tragicamente em um atentado terrorista em Bagdá no dia 19 de agosto de 2003.
Dizia ele: um ser humano tem o direito de viver com dignidade, igualdade e segurança. Não pode haver segurança sem paz. E a paz deve ser construída sobre os firmes fundamentos dos direitos humanos. Devemos cultivar a esperança de que 2024, caracterizado pelas presidências brasileira e italiana do G20 e do G7, possa representar para nós, povos da Europa e da América Latina, bem como para os cidadãos de um mundo cada vez mais interconectado, um ponto de partida na esteira do pensamento de Vieira de Mello. Mais que um passado intenso, o Brasil e a Itália compartilham um presente feito de sensibilidade e interesses convergentes e compartilham a aspiração por um futuro, por um mundo de bem-estar, paz e liberdade. Considerem que a Itália caminha ao lado do Brasil nessa jornada. Passo agora a palavra para o embaixador Rubens Recupero. Se quiser o microfone. Que vai fazer um comentário e uma pergunta, e depois também eu convido o embaixador Paulo Bruni para fazer um comentário e uma pergunta para o presidente. Signor Presidente, prima di tutti vorrei esprimere. Senhor presidente, antes de mais, eu gostaria de expressar aqui o nosso reconhecimento pelo discurso denso em termos de conceitos e, sobretudo, rico em termos de valores, valores que compartilhamos, todos nós. Seria muito longo fazer um comentário sobre cada um dos pontos que mereceriam ser comentados. Mas eu tomo a liberdade de dizer que sou um pouco mais idoso, porque nasci em 37, mais idoso que Vossa Excelência, mas eu nunca teria pensado que um dia, para mim, o futuro dos Estados Unidos teria ficado tão incerto, tão perigoso e tão ameaçador. Levando em conta a minha pátria, o meu país, que é um país mais difícil, que é um país em desenvolvimento ainda, mas nunca teria pensado em ver também um mundo assim tão ameaçado pelos problemas que vêm de todas as partes. Vossa Excelência apresentou aqui uma visão e fez uma análise muito rica, mencionando soluções possíveis, mas eu não quero ocupar muito de seu tempo. Falou sobre o centenário, sobre o aniversário da imigração italiana. Eu mesmo sou produto desta imigração. Eu me tornei embaixador do Brasil em Roma, um século depois, exatamente, da chegada em São Paulo de meus 4 avós. Eles eram migrantes do sul da Itália. Eram pobres. A minha família paterna vinha de Barletta, na Puglia, e a minha família materna vinha de Nápoles, era napoletana. A minha mãe, Assunta Iovine, ela tinha orgulho de seu dialeto, e na minha casa falava-se mais o napoletano do que o italiano. Porém, o Brasil ofereceu a mim e a muitos outros esta oportunidade de poder ter uma ascensão social. E algo que me toca muito, senhor presidente, é que este capital gerado pela imigração, esta riqueza humana e este potencial imensurável,
em relação ao afeto que existe por parte do Brasil em relação à Itália, é algo que teve o seu desenvolvimento, mas, na minha opinião, foi um desenvolvimento insuficiente, sabe? Eu me lembro, quando era embaixador em Roma, eu acompanhei o presidente Oscar Luigi Scalfaro durante a sua visita ao Brasil. Eu me tornei amigo dele, fui amigo dele até a sua morte. E eu me lembro daquela experiência, aquilo que ficou em minha memória, não somente em relação à visita, mas também em relação ao tempo que passei em Roma como embaixador, foi este sentimento que não é algo que somente eu sinto. O meu amigo Alexandre Lombardo, que é um jovem empresário italiano, que tem grande sucesso no Brasil, casado com Júlia Dias Leite, ele ontem à noite tinha pedido a mim que eu lhe dissesse, senhor presidente, que existe um capital imenso no Brasil de afeto, de boa vontade, mas que toma a liberdade de dizer é um afeto maior do que aquele existente em outros países. Eu fui embaixador do Brasil também nos Estados Unidos e cada ano a Italy American Society me convidava como ítalo brasileiro e não como brasileiro somente, me convidava para falar em seus eventos, e algo que me surpreendia muito era aquela condição um pouco apologética dos italianos nos Estados Unidos. Eles tinham necessidade de provar a todos que eles não eram pessoas que vinham da máfia ou da vida criminosa, enfim. E, portanto, aquela imagem da Itália era uma imagem, na verdade, que aqui no Brasil e lá não era assim. Aqui é sempre uma imagem positiva. Sabe muito bem o embaixador Anzabuja. Podemos citar a música, podemos citar a cultura, podemos citar a contribuição que os italianos ofereceram para este país. E, portanto, eu sentia muito quando eu via que, quando eu estava em Roma, que os italianos não tinham uma clara consciência da importância da comunidade italiana no Brasil. Eles sabiam, sim, sobre os Estados Unidos, sobre o Canadá, sobre a Argentina, sobre a Austrália, mas não sabiam sobre o Brasil. E, na verdade, somos quase 30 milhões de italianos no Brasil. É uma comunidade que teve um papel central no desenvolvimento de todo o Brasil, centro-sul do Brasil. E Vossa Excelência sabe que nós estamos hoje vivendo um milagre do ponto de vista da agricultura no Brasil. E isto é grande parte graças ao trabalho árduo dos italianos que vieram do Vêneto, do Trentino, que tiveram, portanto, esta excelente ideia de visitar o sul do Brasil e de irem morar no sul do Brasil, onde tiveram oportunidades incríveis de conhecer. O senhor teve a possibilidade de ver como estas comunidades ainda hoje são muito apegadas às tradições, ao dialeto. Eles têm até mesmo uma sua própria língua. Eles têm um dialeto que eles chamam de italiano. É uma espécie de Esperanto de todos os dialetos vênetos. E eu, quando fui ministro do Meio Ambiente, eu fui a visitar o oeste de Santa Catarina, e durante uma reunião realizada com o prefeito daquela região, daquela cidade, eu percebi que era mais fácil falar com eles naquele meu italiano um pouco vêneto, sem as duplas, claramente, muito mais fácil do que falar o português, porque eles ainda estavam muito apegados ao seu dialeto original. Este é um capital que permanece ainda ali, à espera de um desenvolvimento maior. E eu espero que esta visita que o senhor presidente está fazendo aqui poderá servir neste sentido, isto é, para relançar
esta relação e também para atualizar estas relações, uma atualização necessária, e não uma atualização somente baseada no passado, mas também no presente, na modernidade da Itália e também no Brasil do futuro. Obrigado, senhor presidente. Convido agora o embaixador Paulo Bruni, que é membro do Conselho Internacional do SEBRE, embaixador italiano, também serviu aqui no Brasil. Por favor, embaixador Paulo Bruni, para fazer um breve comentário e depois a gente volta para o presidente. Signor Presidente, l'ambasciatore Recupero credo che ha già detto tutto quello che è possibile dire e pensare. Embaixador, senhor presidente, eu já tive a oportunidade de falar sobre este fato, sobre esta visão humanista, sobre a qual falou. Eu tive a grande experiência, a oportuna experiência de estar aqui presente neste maravilhoso país nos anos 80. Momento em que todo o continente sul-americano estava voltando a participar do contexto internacional. E nós, então, sabemos que um grande entusiasmo suscitou, isto não somente aqui entre os povos da América do Sul, mas também em toda a Europa, naqueles meses. Lembro-me do presidente Cossiga, Andreotti, presidente Pertini e tantos outros. E, portanto, muitos visitaram o nosso país, e eu me lembro também das nossas relações em relação aos movimentos sindicais. Digamos que naquele período foi gerado, digamos, um tecido muito profícuo nas relações entre os nossos países e também do ponto de vista das relações econômicas. Eu me lembro a presença também de tantas empresas italianas que começaram a vir para cá, como Pirelli, Tima e tantas outras. E, portanto, também a companhia de seguros Generali também estava presente nesse país. O Banco Comercial italiano também tinha alcançado a maioria no Banco Sudameris, que era o único banco global, digamos, presente em todos os países da América do Sul. E depois disso também nós tivemos um evento histórico que certamente nós não podemos deixar de mencionar. O momento em que nós tivemos aquela presença de muitas pessoas vindas dos países europeus. E, portanto, a Europa estava mais concentrada nestes eventos do que em outros processos de integração com a América do Sul. Bem, estes processos já foram superados, foram muito bem superados, eu poderia dizer. Hoje vivemos outros momentos. Mas eu acho que nós podemos dizer que devemos redescobrir esta possibilidade hoje de relações com o resto do mundo, e não somente com a Itália, mas também com toda a Europa. Portanto, relações entre Europa e Brasil, lembrando da história que temos, e lembrando também da participação francesa, por exemplo, na cultura e no desenvolvimento cultural de muitas instituições aqui no Brasil. Portanto, como é que nós podemos valorizar tudo isso através de um processo novo de que precisamos, justamente por causa das palavras que Vossa Excelência citou aqui. Nós precisamos de uma sociedade internacional que saia destas fraturas, das divisões, saia destes conflitos e que volte a ter aquela visão holística. E as experiências do passado nos dão certamente nos dão boas ideias para o futuro neste sentido. Obrigado. Passo agora a palavra para o presidente Mattarella. Eu não posso que ringraziare. Só posso agradecer pela convergência de ideias, de avaliações. O senhor disse muito bem, precisamos pensar em termos inovadores. O mundo precisa de energias novas.
Os antigos protagonistas não devem ser esquecidos, porém se tornaram insuficientes e inapropriados para enfrentar os problemas globais do mundo. Eles também precisam, bem como a comunidade internacional precisa, de protagonistas novos, e é um esforço conjunto que Itália e Brasil precisam fazer para chegar a manter as perspectivas de paz que todos desejamos, que para o Brasil e a Itália são o objetivo principal da política externa. Os nossos jovens na Europa estão impressionadíssimos com a guerra na Ucrânia, que há mais de 70 anos abandonou-se essa ideia de guerra. Países que lutaram um contra os outros, depois da Segunda Guerra Mundial, decidiram juntar o futuro. Isso envolveu os jovens. Para eles, para os jovens, a ideia da guerra está completamente fora da realidade. É por isso que é preciso voltar. É preciso que tenhamos novos protagonistas, e não como resgate, mas como protagonismo, que dê um rumo, uma orientação. O embaixador disse coisas muito interessantes, vou lembrar duas apenas. A primeira é não apenas a acolhida generosa que o Brasil ofereceu aos que aqui vieram em busca de um futuro melhor do que eles tinham na época na Itália, permitindo a eles um crescimento social sem preconceitos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma ideia de manter posições privilegiadas. Foi uma grande prova de civilização da parte do Brasil. Outra coisa que o senhor destacou é a proximidade entre Itália e Brasil. E o fato que nem sempre teve uma grande consciência, plena consciência disso. No ano passado, o presidente Lula esteve em Roma, tivemos um encontro no Palácio do Quirinale. E ele me disse, Vossa Excelência não pode deixar de vir para a Itália, pois temos a maior comunidade de italianos no mundo. E eu organizei imediatamente. E estou fazendo um roteiro bastante amplo, bastante abrangente nesse país amigo. E eu gostaria de lembrar tudo aquilo que os cidadãos italianos sentem. A influência da música na cultura italiana. Todos conhecem a música brasileira. O Vinícius de Moraes, sua amizade com o poeta Ungaretti, foi prova dessa proximidade cultural. Há uma quantidade de atividades em comum, de iniciativas em comum. Nesse momento, o curador da Bienal da Arte de Veneza é brasileiro, por sinal. E eu tive a oportunidade de ver algumas exposições de arte conjunta de artistas italianos e brasileiros. Temos esse patrimônio comum que torna não apenas como que uma obrigação, mas torna normais, óbvio, os contatos entre Itália e Brasil. É um patrimônio que temos em comum. Mais uma coisa que eu gostaria de destacar, senhor embaixador, o Brasil dá uma lição de civilização, não apenas com a acolhida aos migrantes, mas também com a capacidade de tornar cidadãos brasileiros pessoas vindas das mais diversas partes do mundo. Todos são orgulhosamente brasileiros, embora reconheçam que têm origens diferentes de outros países. Há um tempo atrás, um presidente da República Europeia
Ele disse: estamos defendendo a identidade legítima, autêntica dos europeus. Eu respondi: desde a época do Império Romano, sofremos imigrações, inclusive invasões. O próprio Império Romano era fruto de um conjunto de etnias, de populações, de hábitos diferentes. E tudo isso aconteceu ao longo dos séculos. E podemos dizer que o resultado final nós gostamos muito. Essa percepção da capacidade de identidade nacional, que é forte, que prevalece, é muito relevante. E o Brasil é isso. É um exemplo extraordinário. É um patrimônio da história. Cabe a mim o privilégio de encerrar esta festa. A palavra festa eu uso deliberadamente. É um encontro, a meeting of the minds. Eu tenho com a língua italiana uma relação ambígua. Eu a entendo perfeitamente, mas não sei usá-la. Ou começo a usá-la e desvio para o espanhol, ou para o português, ou para o latim. Em outras palavras, a minha relação com o italiano é apaixonada, mas insuficiente. Eu ouvi, primeiro, Rubens Recupero nos encher de prazer e orgulho com essa dualidade que ele tem. Ele é o mais brasileiro dos brasileiros e eu acredito que tem um italiano de uma fidelidade infinita à sua origem. O presidente da Itália fez um discurso construtivo, generoso, lúcido, moderno. Eu tinha sido muito breve na apresentação, porque eu queria reservar o meu aperitivo para o prato principal, que eram eles. Portanto, agora eu vou me valer do privilégio de ser o último a falar. O embaixador Bruni também falou com toda aquela civilidade, toda aquela amizade que ele tem pelo Brasil. Ele que é um grande senhor e uma pessoa que eu estimo muito. Eu queria dizer uma coisa. Algum tempo atrás, em Paris, eu gosto de velhos mapas, porque eu acredito sempre que a política começa na geografia. E os mapas europeus mudam muito. Os mapas da Europa vão se alterando. Onde havia um país, não há. Onde havia um, havia 8. A Iugoslávia vira 8 países. A Tchecoslováquia vira 2. A Europa tem uma certa instabilidade cartográfica. Ela vai se alterando, violências, ataques. A América Latina, presidente, é exemplar. Um mapa da América Latina do começo do século XIX vale hoje. O senhor consegue viajar com ele. A nossa retórica de amizade levou a uma coisa surpreendente. Nós tanto professamos ser irmãos que acabamos sendo irmãos. De modo que na América Latina existe essa latinidade herdada da Itália, é que nos permite conviver entre nós. O Brasil tem 10 países limítrofes, 10 fronteiras, dezenas de milhares de quilômetros. Portanto, o Brasil não dá lições, mas não gosta de receber lições. O Brasil considera que ele é um país que contribui para a paz mundial. Nós, na ONU, nunca houve uma causa envolvendo o Brasil no Conselho de Segurança. Nós somos sempre chamados para as forças de paz. De modo que eu queria comemorar hoje, nesse encontro, presidente, memorável, nesse local encantador. Duas coisas. O Brasil é deficitário com o mundo em 2 áreas importantes. Direitos humanos, nós temos que fazer melhor. Nós temos que fazer mais. Nós não podemos nos comprazer com o que já fizemos. Há imperfeições sérias. E a proteção ao meio ambiente. O Brasil tem feito menos do que devia, menos do que pode, e o compromisso tem de ser renovado sempre. Agora, com a paz, nós somos exemplares. Com a paz, nós somos o sócio natural dela, com os nossos vizinhos, com nossos parceiros. E essa sua visita, eu olhei essa sala, esse lugar, esse espaço, encantado que o presidente da Itália esteja conosco. Ele leve consigo uma sensação de que o senhor falou para uma comunidade que não só hoje, mas há séculos escuta a voz da Itália. A Itália, para nós, não é apenas a Itália contemporânea, é uma Itália permanente. Eu disse aos senhores e repito, na minha infância eu não falava italiano, eu cantava italiano, porque na minha família todas as moças tocavam piano, e Verdi e Rossini eram as músicas da sua época. E, portanto, ao fazer essa homenagem a uma eterna Itália permanente, eu queria agradecer ao presidente a sua presença, agradecer a todos os que vieram e agradecer
ao Brasil estar nesse local, capaz de receber com tanta cordialidade, com tanta transparência, amigos de sempre. E a Rubens Recupero, a quem me unem laços tão profundos de amizade. A ideia de que ele falou por todos nós, falou com eloquência, falou com propriedade, e dizer que o Brasil e a Itália não tem que melhorar muito, não, apenas continuar. Vamos continuar. Presidente, obrigado pela honra da sua visita. Felicidades a todos.